Fala, turma! A nossa aula sobre empreendedorismo e negócios no domingo foi um sucesso estrondoso, né? E as pessoas puderam finalmente ter uma aula sobre empreendedorismo e negócio com ciência, com conceitos práticos, com regras para elas poderem aplicar na empresa delas a partir dali. E isso, eu já estou recebendo mensagens de pessoas que já estão notando diferença. E a gente está falando do negócio que acabou de acontecer. Foi realmente maravilhoso. Muita gente está pedindo para a gente poder passar de novo essa aula. Elas queriam assistir, precisam dessa aula. Então a gente vai ter uma sessão fechada para quem quiser assistir essa aula na quarta-feira, dia 31, às 8 horas da noite. Para você se inscrever nessa sessão fechada, que não vai estar aberta nos meus canais, eu vou estar lá e vou também dizer as novidades para quem quiser continuar nesse programa de formação, que são novidades incríveis, e por causa disso milhares de pessoas no domingo entraram para fazer o programa de formação. Eu vou dar as mesmas condições para vocês, mas assiste essa aula, vocês vão ficar encantados. Quarta-feira, 8 horas da noite, fechada só para quem se inscrever gratuitamente aqui. Um abraço. Muito bem, rapaziada, está começando o nosso Desperta ECL de hoje, segunda-feira. Muito obrigado para todo mundo que já está por aí. Uma ótima semana para todo mundo. Hoje é 29 de julho, está acabando o nosso mês de julho, começando agosto daqui a pouquinho, são 7h04 da manhã. Muito obrigado pela parceria, pela companhia, muito obrigado para todo mundo que já está no nosso chat. Nós estamos ao vivo nas principais redes sociais aí deste mundão de meu Deus. Muito obrigado para todos os que estão nos assistindo aí no Twitter, na Twitch, no Facebook e no Instagram. Estamos ao vivo também, claro, nos nossos canais do YouTube. Você pode nos acompanhar lá no canal do ICL Notícias, no canal do Leandro Demore e no canal do Eduardo Moreira. Muito bom dia para todo mundo que nos acompanha também pelas nossas redes parceiras. Se você quiser assistir a este programa na TV aberta em Salvador, na Bahia, estamos ao vivo na TV Quirumurê, também lá em São Paulo pela TVT, em Porto Alegre, os nossos novos parceiros. Muito obrigado à galera da Pop TV. Então, se você quiser não gastar a sua internet, assistir aí pela televisão, a TV da vovó, você pega lá o seu controle, procure aí, né, o canal, você vai sapeando, como dizia a minha avó, né? Ela queria dizer zapeando, mas ela não sabia falar direito, coitadinha, né? Daí ela fala sapeando, eu fico imaginando um sapo assistindo televisão, controlando com o controle. Você pode sapear aí, procurar também o nosso programa pelas redes de TV parceiras e também pelas duas rádios que transmitem este programa todos os dias às 7 horas da manhã, a Rádio Brasil Atual em São Paulo e também a Rádio Heliópolis. Bom dia para você que nos acompanha pelo carro e para a galera, claro, que está em outros países. Muita gente nos assiste em outros países pelo mundão de meu Deus. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Vocês viram aí no começo do programa, faremos um repeteco do Empreendedor Mestre, né? O replay está liberado, vai ser só na quarta-feira, é isso, galera? Pelo que foi dito aí, pelo Edu, né? Eu acho que sim, né? Só quarta-feira, né? Então você pode ainda fazer a sua inscrição para assistir o webinário. Foi ontem, né? A estreia da turma 2 foi ontem, então você pode fazer a sua inscrição para acompanhar o reprise na quarta-feira, um reprise também exclusivo que vai estar rolando aí essa semana. Última oportunidade para ver a aula inaugural da turma 2 do Empreendedor Mestre, o nosso curso de maior sucesso, aliás, esse ano, né? Foi uma absurda quantidade de gente que participaram do webinário, os inscritos da turma também, e claro, lembrando sempre que a galera que fez a inscrição esteve presente no nosso primeiro evento presencial em São Paulo, que aconteceu aí no mês passado. Foi mês passado, o Pedro? O Pedro deu tchau, mas ele está ainda hoje aqui, não sei o que ele está fazendo aqui, né? Quarta-feira está aqui de novo também, não sei, não vai mais embora, pelo jeito. Vai ser o nosso garoto do tempo, né, o Pedro Falcão? Não, pois é tipo dar tchau e continuar indo no mesmo caminho. Isso aí, dá tchau e continua. Você sai do lugar e dá tchau pra pessoa, tá, vai pra onde? Vou pra lá, eu também vou pra lá. E continua caminhando junto, exato. É tipo isso que aconteceu, exato. Eu não sei o que ele tá fazendo aqui, sinceramente. Ele esqueceu que ele tinha que cumprir até o dia 31, né, na verdade, né? Pois é, o Pedro Falcão, é assim que funciona no mundo do trabalho, sabia? É assim...
Tem que ficar até o último dia. É assim que as coisas funcionam. Ai, cara, eu mereço. Muito bem, muito obrigado para todo mundo que já está deixando seu like, ativando o sininho, aquela coisa toda. Se você quiser, por gentileza, compartilhe este programa para as pessoas que você acha que tem que estar um pouco mais bem informadas também, porque é o que a gente faz todas as manhãs aqui no Desperta, das 7 às 8 horas da manhã, de segunda a sexta-feira. Olha só, duas coisas importantes para a gente falar. A primeira delas... O Grêmio não está mais na zona do rebaixamento. Mas isso é a grande notícia do dia. Quem esquece Venezuela, Maduro, nada mais interessa. Acabou o programa. Eu vou dar essa notícia, eu vou levantar e vou embora. Né? O Grêmio saiu, o Grêmio jogou ontem em Chapecó. Basicamente era um polo aquático, né? Jogo debaixo d'água. Como gostamos todos nós e o Kahneman, né? O Kahneman gosta de jogar na chuva. Grêmião ganhou de 1-0, um abraço aí pro Chico Alves, nosso vascaíno, editor-chefe do site do CL Notícias. Chico, vocês estavam super bem, né? Embalou, uma derrotazinha pro Grêmio, é praticamente um trabalho de caridade, né? A gente precisava sair, temos um jogo a menos, aliás, 1 ou 2, né? 1 ou 2 jogos a menos? 2 jogos a menos? 2 jogos a menos, então saímos e agora é inevitável que o Grêmio vai ser campeão brasileiro. Né? Inevitável. Agora começou aquela arrancada de 15 vitórias seguidas pra gente chegar em vice e ficar muito brabo no final do ano. É isso que vai acontecer com o Grêmio, pra variar. Essa é a primeira notícia. Segunda notícia, um abraço pra rapaziada da banda Tenente Cascavel. Fui ver um show de rock ontem. Domingo a gente faz o quê? A gente vai ver show de rock and roll, né? Então um grande abraço pra todo mundo que tava ontem também no show, bandão, né, para quem gosta de rock nacional, rock gaúcho e tal, não sei o que, é a junção das bandas Cascaveletes e TNT. Ontem fui ver o show da rapaziada, showzaço, aconselho, aliás, todo mundo que tivesse, dá uma olhada aí no Instagram da galera, se a galera estiver passando pela sua cidade aí, fica aqui a minha dica cultural e um abraço afetuoso para todos os músicos, toda a galera que tava ontem lá no show da banda Tenente Cascavel. Tá bom, rapaziada? Bom, vamos lá, a gente vai ter Venezuela hoje aqui, né? Vamos falar sobre Venezuela no CL Notícias Primeira Edição, vou estar lá também daqui a pouquinho. Então o dia hoje vai ser dedicado a isso, porque obviamente não termina bem a eleição na Venezuela. Nunca, né? Nunca termina bem a eleição na Venezuela. Por uma série de motivos, né? Que a gente vai tentar explorar aqui de modo mais, digamos assim, informativo e menos opinativo, porque vamos combinar, galera? Vamos combinar? Uma coisa importante, antes da gente cair no noticiário aqui, nós não temos praticamente especialistas em política da América Latina falando na imprensa brasileira. Então, nós temos aí os tudólogos, né? Os tudólogos nas redes de televisão que tudo comentam, né? Que tudo sabem. E aí, quando tem eleição na Venezuela, 20 dias antes, a pessoa vai lá, ela lê uns negócios, principalmente na imprensa mais tradicional, assim, já dá aquela contaminada, né? E aí vira um comentário de pessoas que não conhecem, na verdade. A imensa maioria das pessoas que comentam a eleição da Venezuela, inclusive, nunca pisou na Venezuela. Que, inclusive, é o meu caso. Então, eu não vou querer dizer aqui que eu sei, que eu vi, que não sei o quê. A gente vai aqui dar o panorama de como estão as coisas lá. E eu sugiro que vocês informem-se. Leiam, principalmente meios também alternativos. Não adianta se informar sobre a eleição da Venezuela só na Folha, no New York Times, não adianta, porque você vai ter ali uma visão. Ontem teve uma reportagem no Fantástico que assim, o repórter, que é aquele Álvaro Pereira Júnior, basicamente terminou a matéria dizendo que o Maduro tem que ser preso. Ele falou essa frase, tá, gente? Falou essa frase. O Maduro precisa ser preso. Precisa ser extraditado, sei lá eu pra onde, que o Maduro vai ser extraditado, né? Aparentemente é um jornalista que defende que as pessoas sejam extraditadas para os Estados Unidos, como Julian Assange, por exemplo. Né? Estados Unidos, polícia do mundo, ao vivaço no Fantástico ontem. É um negócio inacreditável. Né? Uma cobertura altamente parcial e ideológica. Não é isso que se espera da Rede Globo, afinal de contas. Né? Não esperamos isso. Né? A Rede Globo é isenta, não é isenta. A Rede Globo não é neutra. Não é neutra. Eu sou da opinião que é o seguinte, se a Rede Globo ela se diz do jornalismo profissional, isenta e neutra, ela tem que se esforçar para aparecer isso. Né? Essa matéria da Venezuela de ontem, eu não vejo nenhum problema em ela ir para o ar da maneira como ela foi ontem, se você está assistindo uma rede de televisão que se declara, olha, nós somos aqui
Um canal de direita conservadora, aquela coisa toda, pró-Estados Unidos e tal. Se você faz a declaração, aquela reportagem tá perfeita. Tá tudo certo no Fantástico. Ninguém tem obrigação de, né? Pode fazer. Agora, a maneira como foi feita numa rede que se declara profissional, o jornalismo profissional, o isento, o neutro, não sei o quê. Olha, a matéria ela foi às raias do ridículo. As raias do ridículo, a reportagem de ontem, principalmente com a frase final do repórter, né? Maduro tem que ser extraditado por narcoterrorismo, não sei o que. Gente, é narcoterrorismo, combate à corrupção, guerra às drogas. Vocês sabem que tudo isso é instrumento dos Estados Unidos para fazer repatriação de dólares para lá, né? Vocês sabem disso. Com todos os problemas que tem na Venezuela, com todo o desagrado que eu particularmente tenho em relação à figura do Maduro, que não gosto do Maduro assim, mas por nada mesmo, tá? Agora, a coisa tem um certo limite, né? Você tem que estar ligado no que está rolando no mundo, senão você passa meio por paspalho, né? Você sabe que os Estados Unidos roubaram lá os postos de gasolina da estatal venezuelana, você sabe disso, né? Na mão grande. Sequestraram todos os postos da empresa pública de petróleo da Venezuela, nos Estados Unidos, foram sequestrados pelos Estados Unidos. Vocês sabem disso, né? Então, assim, se você não coloca isso na balança, é difícil, né? Se você quer ser equilibrado, você tem que falar uma coisa e falar outra, falar uma coisa e falar outra. Não é o que o jornalista da Rede Globo prega. Então, assim, ficou meio ridícula a matéria sobre a Venezuela ontem, né? Bom, de onde menos se espera também, é de lá que não vem nada muito bom no geral também, né? Vamos lá então, última segunda de julho com frente fria avançando no Brasil, um pouco sobre as condições do tempo nessa semana aqui. Uma frente fria deve avançar no sul em direção ao sudeste, trazendo uma quebra aos ciclos de dias quentes que estão rolando no meio do inverno e colocando fim ao bloqueio atmosférico. A semana começa com temporais em Santa Catarina e chuva forte no Paraná. A entrada do ar polar na retaguarda do sistema diminui a chuva no Rio Grande do Sul, mas provoca uma queda acentuada de temperatura e o dia pode começar com geada hoje na campanha gaúcha. A umidade aumenta no sul do Mato Grosso do Sul e no litoral de São Paulo. Virada de vento, então teremos aí uma previsão do tempo para essa semana que deu uma acabada, né, nesse micro verão que a gente passou aí no meio do inverno. Tava esquisita a temperatura de fato, né? A gente saiu de umas semanas que estavam extremamente frias para umas semanas, principalmente no sul do Brasil, que estavam umas semanas de primavera. O tempo ótimo, incrível, mas eu sempre no inverno torço para fazer frio por uma série de motivos, né? No ano passado a gente viu as preocupações em relação, por exemplo, à dengue. Se você não tem frio no inverno, o mosquitinho da dengue, né, não mata a larvinha, né? A larvinha não morre congelada. E aí a gente tem um problema sério de dengue, por exemplo, entre outras coisas. Então, aparentemente, essa semana o frio volta, principalmente se você mora em Santa Catarina e no Paraná. A previsão do tempo para a sua região, muito por conta também das fortes chuvas, tá? Então, atenção à possibilidade de fortes chuvas em Santa Catarina e no Paraná já no começo dessa semana. Então, atenção para quem mora nessas localidades, se você mora em áreas de risco, principalmente, próximo a rios, em costas, zonas suscetíveis a deslizamentos e alagamentos. Fiquem atentos e fiquem atentas. Não há, por enquanto, previsão de que possa haver isso, mas a gente não sabe, o tempo tá doidão, né? O tempo tá malucão, então fiquem de olho nisso. Vamos lá para o iclnoticias.com.br. Judô dá as 2 primeiras medalhas para o Brasil em Paris. Raíssa Leal, nossa skatista mirim, né, ficou com o bronze. A primeira medalha de 3 medalhas obtidas pelo Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris veio do judô e é de prata. O judoca William Lima chegou à final da sua categoria no domingo, portanto ontem, contra o favorito, um japonês, né, o Hifumi Abe, lá do Japão, que ficou com ouro. Larissa Pimenta venceu a italiana Odete Gilfrida na disputa do 3º lugar da sua categoria e ficou com bronze. A terceira medalha veio, eu acho que muita gente deve ter acompanhado aí, da Raíssa Leal, que ficou com bronze no skate street feminino. O Lima é judoca na categoria meio leve de 66 quilos e participa da sua primeira Olimpíada, venceu 4 lutas até chegar à final olímpica. Ele é de Mogi das Cruzes, em São Paulo, pratica judô desde os 6 anos, já foi campeão mundial júnior em 2019. Nas quartas, o William venceu bom, aqui tem os competidores que ele venceu, né, lá no ICL Notícias, para quem quiser, tá tudo organizadinho ali. E a medalha de bronze da Raíssa, perdão, no street skate, né? Ela tinha ganhado a prata nas Olimpíadas de Tóquio,
Agora ela tá com 16 anos, né? Tóquio tinha sido com 14, eu acho, né? Tóquio foi 2 anos atrás, é isso? Não. 4 Foi? anos atrás, não é? Não, teve pandemia. Teve pandemia e foi cancelada a Olimpíada, lembra? E foi daí 22? Eu acho que foi 22 Tóquio, né? Gente, eu tô perdidaço, né? Foi Rio 16. Não, Tóquio não foi 2008? Não, tá maluco, rapaz. 2008 a Raíssa não tinha nem nascido. Eu sei, mas não é Tóquio 2008 das Olimpíadas? Caralho, eu tô perdidaço no tempo. Teve a pandemia, e aí foi tudo pro espaço, as datas das Olimpíadas, né? Não, mas ela ganhou com 14 anos, né, cara? 13 para 14, eu acho que era, né? A prata. E aí, agora, com 16, ela ficou com o bronze. Na final, a sua última chance de manobra, ela conquistou uma nota 88,83 e alcançou novamente o pódio olímpico. É recordista, né, principalmente em relação à idade, né? Quando foi? 2020, né? Só que 20 não teve, né? 2020, daí a cerimônia de abertura foi dia 23 de julho de 2021 e a de encerramento foi dia 8 de agosto. É, isso aí. É porque 20 teve pandemia, cara. Era o ano mais crítico. A pandemia começou em março de 20 e a Olimpíada foi postergada para um ano depois. O que permitiu, aliás, que ela conseguisse a medalha, eu acho. Eu não sei se tem limite de idade para participar de Olimpíada em relação a você ser muito jovem. Acho que não tem, né? Se conquistou o índice, vai, né? Como assim? Não tem limite assim. A pessoa pode participar de uma Olimpíada com 11 anos? 12? Com 5 anos. Com 5 anos? Não, uma dúvida real que eu tenho. Vocês que entendem de esporte aí que estão no chat. Alguém pode participar de uma Olimpíada com qualquer idade? Eu acho que pode, né? Eu acho que não tem. Porque a Olimpíada não tem categoria por idade, né? Alguns esportes têm categoria por peso. Por exemplo, esportes de luta. Agora, o skate, eu acho que não tem... Tanto é que, principalmente o feminino, é tudo umas menininhas, cara. Essa do Japão também é muito novinha, né? Então, tem uma de 12 esse ano. Tem uma de 12? Eu acho que não tem limite para participar da Olimpíada, cara. Se bater o índice olímpico, vai embora, né? A Raíssa tinha 13 para 14, se não me engano. E agora ganhou sua segunda Olimpíada. Muito bem, quem quiser dar uma olhada no que vai ter na Olimpíada hoje, lá no ge.com.br, né, o Globo Esporte, tem a agenda do dia 29. Eu sei que o judô vai ter judô hoje com a Rafaela Silva, né, que é uma das nossas grandes judocas, e o judô começa às 11 da manhã hoje, tá? Então procurem nos canais onde vocês estão vendo aí as Olimpíadas. Hoje tem judô às 11 horas da manhã, judô é legal de ver, né? Você sabia que eu fiz judô há muitos anos, ô Gabriel? Sabia? Não sabia? Gabriel não sabia. Vou dar-lhe um ipom ao vivo no Gabriel um dia que ele vai ver. A potência. Eu parei por causa do meu joelho, sabia? E quantos anos você fazia? Eu comecei com, eu acho que uns 8, 9 e fiz até os 14, eu acho. Fui terceiro... Fui bronze no Campeonato Estadual em Santa Catarina, rapaz. Tá achando o quê? Hein, Pedro Falcão? Te mete. Santa Catarina, sim. Pedro Falcão com esse 1,12 m que ele tem, dá nem graça. Te matava? Só uma passadinha de perna assim. O Gabriel é um pouco mais alto, um pouco mais difícil, mas a gente pega ele pelas pernas daí. Se não fosse o joelho, eu tava nas Olimpíadas. Se não também. fosse o joelho, tava ali, velho. Com 10 anos. Tava bombando. 10, 11. Mas arrebentei o joelho mesmo, cara. O judô tem muito movimento de rotação lateral do joelho, né? E aí detonei meu joelho mesmo, lutando. Mas adorava lutar judô. Fui até a faixa laranja, acho. Na época não tinha faixa cinza, depois começou a faixa cinza. Era branca, azul, verde... Não, fui mais. Era branca, azul, verde, laranja. Depois era faixa roxa, marrom e preta. Se não me engano, era isso. A segunda é cinza. Não tinha cinza quando eu comecei. Eu sou uma pessoa mais experiente, né, o Pedro Falcão? E já tinha kimono na tua época ou tu usava ainda? Não, já tinha kimono. Tanguinha é sumô, Pedro Falcão. Sumô. Sumô não... judô não... É que judô tem que ter onde pegar, né? Senão ia ser só pra pessoa peluda, né? A pessoa ficar pegando no pelo do peito. Era bom demais, cara. Gostava mesmo. Meu pai e minha mãe colocaram no judô pra ter disciplina, né, o Pedro Falcão? Porque a pessoa era meio indisciplinada, digamos assim, né? Redes de fibra ótica de operadoras francesas são alvo de sabotagem. Tá acontecendo muito caos na Olimpíada de Paris, né? Se fosse no Brasil, a gente ia falar que o terceiro mundo não pode sediar os grandes eventos. Mas, na verdade, está dando muito problema, né, lá em Paris.
E a polícia está dizendo que as redes de fibra ótica das operadoras foram sabotadas em até 6 áreas da França. As depredações sofridas nas redes de fibra ótica das operadoras afetaram serviços de internet, telefonia fixa e telefonia móvel. Segundo a polícia, equipes estão trabalhando para reparar as linhas de fibra ótica das regiões. Segundo a política, está escrito aqui, né, João? Segundo a polícia, né? Não posso imaginar que seja a política que está dando esses comunicados, né? Muito bem, a Amazônia vive recordes de incêndio em 2 décadas. Brigadistas se preparam para a seca extrema esse ano. A gente vem falando sobre isso, né? Desde o começo da seca na Amazônia. Começou mais cedo esse ano ainda. Vários rios importantíssimos da região, que são rios navegáveis, que a região depende extremamente da navegação lá pelos rios, já estão com a navegação comprometida, então é um ponto de atenção para a gente ficar muito ligado esse ano. No ano passado, lembram, né? A gente teve uma seca grande no norte do país também, vários rios caudalosíssimos, ultra navegáveis, secaram em vários lugares. Teve aquelas imagens clássicas de pessoas caminhando no leito do rio como se fosse um deserto. Teve uma imagem publicada pela Folha de São Paulo, aliás, infelizmente eu não lembro o nome do colega jornalista que tirou aquela foto, uma foto inacreditável. Só que o problema desse ano é que começou mais cedo do que se previa, né? Então a luta contra o fogo na Amazônia parece não ter fim para quem atua há anos no combate. É o caso das brigadas voluntárias lá de Alter, né, em referência ao distrito de Alter do Chão, em Santarém. Eles enfrentaram em 2023, junto a uma força-tarefa nacional, o aumento dos incêndios florestais, e a coisa pode piorar muito esse ano, porque o ano passado tivemos a seca histórica e este ano a seca começou mais cedo. Deixa eu ver se a Folha colocou a foto que eles fizeram aqui, porque para mim é uma das fotos do ano no ano passado. Vamos ver, não tá aqui, né, a Folha de São Paulo, babaram. Podiam ter colocado, né? É uma foto... Ô Gabriel, já que o Gabriel vai começar aqui agora, vamos botar o Gabriel no fogo já. Procura essa foto pra gente aí. Coloca assim... Folha, foto, leito, rio, Amazonas. Vê se aparece. É uma foto impressionante que tem um cidadão caminhando assim. Parece que é um negócio no meio do... Essa aí, terceira aí, ó. O pai é bom de buscar no Google, né? Fiquei até impressionado comigo mesmo agora. Parabéns, Leandro. Muito obrigado, Leandro. Você é ótimo. Não, imagina, são os seus olhos, né, o Pedro Falcão? Muito bem, a gente vai colocar a foto aqui porque a foto é realmente impressionante. Enquanto o Gabriel prepara pra gente aí, o Gabriel que vai substituir o Pedro Falcão aqui, né? Pedro Falcão tá fazendo o que aqui? Eu não entendi até agora, gente. Atenção RH, tá? Tem um intruso aqui no estúdio, não sei o que o Pedro Falcão tá fazendo aqui. Enquanto a gente não puxa a foto aí, já pode começar a puxar, senão eu vou ler uma outra notícia que é relacionada aqui e aí depois a gente coloca a foto, porque realmente é impressionante. Se puder pegar o nome do colega jornalista que tirou a foto também, se vocês pegaram do site da Folha, deve estar lá no site da Folha o nome do fotojornalista, porque essa foto é realmente incrível. Para mim é uma das grandes fotos do ano passado, do jornalismo mundial, aliás, né? Pode? Senão eu vou seguir. Então coloca pra gente aí. Essa aí, ó. É impressionante, né? Tá por aí a foto? Tá, muito bem. É incrível, né? Isso é o leito de um rio, né, gente? Para quem não viu no ano passado. E começou mais cedo esse ano. Então, infelizmente, a gente, segundo todas as previsões, deve rever essas imagens esse ano. Se eu não me engano, é o leito do rio Tapajós, né? Tem no link aí? Como é o nome do colega fotógrafo? Solimões. É o Solimões? Olha, isso é o rio Solimões. Então não é assim um riozinho, né? Não é um riozinho. Isso é um pedaço do Solimões. Isso aí tem água. Normalmente tem água em cima. Nessa mesma série de fotos tem vários barcos, embarcações encalhados, né? Como é o nome do colega fotógrafo? Descobre pra gente aí, pra gente dar o crédito bonitinho aqui, porque é realmente impressionante, né? Daqui a pouquinho a gente descobre aí e a gente traz pra cá. Bom, olha só, olha que impressionante essa imagem que foi obtida pela NASA. NASA mostra imagens de nuvem assombrosa ao redor da Terra. Imagens criadas pela NASA revelaram uma assombrosa nuvem de dióxido de carbono, o famoso CO2, que se move sobre a Terra. As imagens feitas por um modelo que usa base de dados de diferentes satélites e alimentado por supercomputadores mostram a atmosfera em janeiro e março de 2020 e mostram uma névoa escura que é impulsionada pelos padrões de vento e pela circulação atmosférica.
No vídeo é possível ver de quais países e as causas das fontes que geram essa grande nuvem de dióxido de carbono. China, Estados Unidos e sul da Ásia são as principais fontes de CO2 por causa de usinas de energia, indústrias e automóveis. Na África e na América do Sul, as fontes de CO2 são principalmente os incêndios. A gente está vendo no Brasil aqui incêndios florestais, principalmente no Pantanal, que vem queimando aí nos últimos meses, né? E aí a NASA pegou vários imagens de satélites. Essa imagem que eu vou mostrar para vocês agora aqui, claro que não é uma camerinha filmando o planeta Terra lá em cima, né, gente? Não é assim que a coisa funciona, né? Eles pegaram várias imagens de satélites, cruzaram essas imagens, colocaram em computadores e criaram essa animação aqui. Isso aqui é uma animação criada, mas ela é fidedigna ao que está sendo captado do espaço. E aí a gente pode ver aqui, ó, olha só que loucura, bicho. Eu fiquei apavorado com essa imagem, olha só. Tá dando para ver aí, ó? Olha que maluquice, né? Isso aqui são os Estados Unidos, né? Olha aqui, ó. Isso aqui são as nuvens de CO2, né? Levadas pelos ventos. A principal causa no sul da Ásia, na China e nos Estados Unidos, como eu já falei aqui, é a produção industrial e automóveis e produção de energia, né? Porque esses países, muitos deles têm produção de energia suja, ao contrário do Brasil, né? Termoelétrica e uma série de outras questões. E na África e na América do Sul são os incêndios, principalmente os incêndios florestais, né? Essa imagem está publicada lá pelo UOL, quem quiser dar uma olhada também e repostar nas redes sociais, aí fiquem à vontade, porque a imagem não é do UOL, né? A imagem é da NASA. Como é o nome do colega que fez a foto, gente? Descobriram? Lalo de Almeida. Lalo de Almeida, isso. Parabéns pro Lalo. Inclusive ele ganhou o prêmio categoria Foto Única América do Sul do World Press Photo. Ah, muito bem. Ganhou o World Press Photo categoria América do Sul, que é o principal prêmio mundial de fotojornalismo. Então parabéns pro Lalo de Almeida por essa foto. Infelizmente a gente vai ter mais imagens assim esse ano, né? Vamos lá então para o iclnoticias.com.br, uma cobertura intensa também sobre as eleições na Venezuela. A última notícia que temos aqui das 5h41 da manhã, com 51,2% dos votos, Nicolás Maduro é reeleito presidente da Venezuela. O presidente Nicolás Maduro foi reeleito neste domingo, faltou um Mzinho maiúsculo aqui, ó. Cara, não tem jeito, cara. Eu pego toda, às vezes me atrapalha até minha leitura, sabe? Porque tudo que é essas coisinhas assim, né? Eu vou pegando nos textos. O presidente Nicolás Maduro foi reeleito, aliás, falta um acento em Nicolás também. Chico Alves. Beijo, eu sei que essas coisas são escritas na correria, né? A matéria é publicada às 5h40 da manhã, então sei como é pegado fazer esse tipo de trabalho na madrugada. Foi reeleito neste domingo para um terceiro mandato no governo da Venezuela com 51,2% dos votos. Em discurso depois do anúncio do resultado, ele celebrou a vitória e disse que a oposição quis sabotar o processo do começo ao fim. Em um palco dentro do Palácio Presidencial de Miraflores, grupos musicais o receberam com canções em sua homenagem diante de centenas de militantes. Todos vestiam jaquetas esportivas com a frase "ganhou", que é "ganhou meu galo pinto". Ô, Pedro Falcão, né? Em referência ao apelido... Calma, o Pedro Falcão tá muito emocionado. Em referência ao apelido com o qual o mandatário se identificou nos últimos meses, um galo forte de briga, né? Vamos Nico, posso dizer, e aí tem o que o Maduro falou aqui, diante do povo da Venezuela e do mundo: sou Nicolás Maduro Moros, presidente reeleito da República Bolivariana da Venezuela, haverá paz, estabilidade e justiça e respeito à lei, enfatizou o Maduro. A líder da oposição, a Maria Corina Machado, que seria candidata, mas a candidatura dela foi impugnada sob acusações de corrupção. No lugar dela entraria uma outra pessoa ainda, que a candidatura também foi impugnada por uma questão de registro eleitoral e tal. Então o candidato da oposição na Venezuela é o terceiro candidato escolhido lá pela oposição na Venezuela. Mas a Maria Corina Machado, ela é a candidata, digamos assim... seria a candidata, mas ela é a figura da candidata é ela, apesar de não ser ela a candidata de fato, não estava o nome dela na urna. Ela não aceitou a derrota e reivindicou a vitória do seu candidato, Edmundo González Urrutia. Ela chegou a afirmar, sem apresentar provas, que seu candidato havia obtido 70% dos votos e o Maduro 30% dos votos. Esta é a verdade, disse a Maria Corina Machado. Corina convocou os seus fiscais a permanecerem nas sessões eleitorais até que sejam disponibilizadas as atas eleitorais. Então, assim,
Ainda não temos, tanto é que a gente vai ver a posição do Brasil agora aqui, ainda não temos o resultado oficial. Isso aqui, esse resultado foi declarado ontem pelo órgão eleitoral da Venezuela, mas as atas ainda não foram disponibilizadas, pelo menos até agora, este horário, né? Inclusive para observadores internacionais. O Brasil é um desses observadores. O Celso Amorim, que é o assessor especial da presidência, né, para assuntos de ordem internacional, de ordem global, de assuntos de diplomacia, está na Venezuela, deu uma declaração ontem, falou que o processo aconteceu em relativa normalidade, o processo de votação. Tem várias imagens que foram mostradas ontem pela imprensa mundial que mostram que não é bem assim, teve caos em vários lugares, briga na frente de urna, filas imensas, mas no geral, segundo o Celso Amorim, aconteceu em normalidade, mas o Brasil está esperando para tomar uma posição oficial. Então o Brasil ainda não se declarou, não tomou uma posição oficial, não fez nenhuma declaração em relação à eleição da Venezuela ainda. Então é uma eleição que nós ainda temos que esperar. O Maduro foi declarado presidente, mas é um resultado que ainda não está oficializado, né? E a oposição está dizendo que a eleição foi fraudada e que, na verdade, a oposição ganhou com 70% dos votos e o Maduro teria feito 30% dos votos apenas. Então tá aqui, né? A líder da oposição, ganhamos com 70%, diz líder da oposição, a rejeitar a vitória de Maduro. O que mais temos aqui? Na capa do UOL hoje pela manhã, eu fui ler para entender como é que estava a cobertura, né? Então tinha essa manchete aqui, órgão eleitoral anuncia a reeleição de Maduro na Venezuela com 51% dos votos, e aí tinha essas submanchetes aqui, e eu queria ver como tinham reagido os líderes, principalmente da América Latina, porque assim, dos Estados Unidos e tal, a gente já sabe o que vem, né, gente? Então assim, é golpismo sempre, né? Lembrando, pela milésima vez, não nutro nenhuma simpatia por Maduro, acho problemático a Venezuela, não conheço a realidade local, não vou aqui dar aula de um negócio que eu não conheço, nunca pisei na Venezuela, então eu não sou a pessoa para falar sobre Venezuela. Eu tô aqui trazendo para vocês, principalmente para mostrar como está sendo a cobertura da imprensa, para a gente entender como caminha a imprensa, a maneira como o Maduro é tratado, a maneira como a gente falou na semana passada também aqui, a questão do banho de sangue, né? Que a imprensa toda brasileira divulgou, que o Maduro falou que se ele perdesse teria um banho de sangue. A frase foi completamente divulgada no Brasil de modo completamente errado. A frase do Maduro não foi essa, a gente tratou disso aqui no Desperta, tratamos nos outros programas também. O Maduro falou que se a oposição ganhasse teria um banho de sangue na Venezuela, cometido pela oposição. Essa é a frase do Maduro, tá, gente? A gente pode entrar na discussão se o Maduro tem que falar isso, se não tem que falar, se a oposição faria banho de sangue ou não faria. O Maduro chamou a oposição da Venezuela de fascista, se são fascistas, se não são fascistas. Quem conhece profundamente a política na Venezuela, no Brasil, que está na imprensa comentando hoje, são pouquíssimas pessoas. Então, eu só estou fazendo aqui um ponto de atenção, porque a imprensa brasileira, ela vai se pautar na cobertura internacional. E a cobertura internacional, ela é fortemente principalmente, Estados Unidos. Então essa é a visão que vocês vão ver nos comentaristas que estão aí pelas redes de televisão, vocês não verão, dificilmente verão, um olhar de conhecedor, primeiro, de conhecedor, e um olhar original sobre a eleição da Venezuela. Vocês vão ver papagaiada do que saiu no New York Times, tá? Quem lê em inglês aí sabe do que eu tô falando. Faz sempre esse exercício aqui, ó. Vou dar uma dica para vocês. Quando o caso for Venezuela, faça sempre esse exercício. Quando você for se informar sobre Venezuela, leia primeiro o New York Times, tá? E depois leia a imprensa brasileira. Vocês vão ver vocês vão entender do que eu tô falando. É copia e cola intelectual. Infelizmente, a gente tem pouca gente que entende, que foi para lá, que conhece, né, e que tem um olhar apurado sobre o que está acontecendo. E é difícil conhecer a Venezuela. É muito difícil. Por um lado, você tem os Estados Unidos pressionando, embargo econômico, né, que nos últimos anos aí, por causa da pandemia, um pouco ele foi relaxado porque os Estados Unidos precisavam do petróleo da Venezuela. Então relaxaram o embargo por necessidade econômica. Agora tem um embargo ainda, fizeram toda a força do mundo para a Venezuela, para a economia local cair. O Maduro também, na minha opinião, não é flor que se cheire. A coisa não é transparente. Tem repressão, sim. Se acontecesse o que acontece na Venezuela, no Brasil, a gente já está reclamando. Tá? Então é complexo. Não é assim, legal e ruim ou ruim e legal. Não é.
Quem analisar sob esse ponto de vista já está perdendo a complexidade da coisa, né? A Venezuela está sentada em cima do maior poço de petróleo do mundo. E nunca vai ser simples entender o que acontece num lugar desses, né? Então aqui, ó, só fazer um ponto, porque eu queria entender o que falam os líderes da América Latina. E aí me espantou aqui, porque eu olhei assim na capa do UOL, né? Presidente da Colômbia, atenção aqui. Capa do UOL, tá? Não sei se já mudou agora, isso aqui antes do programa começar. Ou seja, 20 minutos atrás. Presidente da Colômbia diz ser difícil acreditar na vitória de Maduro, tá? O presidente da Colômbia é o Gustavo Petro, né? Temos algum outro presidente da Colômbia que não seja? Mas, na verdade, tá errada essa matéria aqui, tá, gente? Essa chamada de capa aqui. Não foi o presidente da Colômbia que falou isso, tá? Aqui tem a matéria. Se você clicar lá na capa do UOL, você vai ser levado para essa matéria. Essa matéria é uma matéria da Folha. Se você já prestou atenção nisso, o UOL publica na sua capa muitas matérias da Folha, porque é do mesmo grupo econômico, né? E a matéria, na verdade, é essa aqui, ó. Estados Unidos tem sérias preocupações sobre a eleição na Venezuela. Não me diga, né? Não me diga que os Estados Unidos queriam colocar... Gente, se dependesse dos Estados Unidos, eles botavam o presidente da Texaco para presidir o país. Eu tô falando sério mesmo, tá? Da Exxon, né? Eles botavam um presidente de uma petroleira americana para presidir o país, dependendo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos olham para a Venezuela só como um poço de petróleo, gente. Só isso. Não é um país. Não tem um povo lá, tá? Então esquece. Os caras não estão nem aí para nada. O negócio ali é só business. É um negócio econômico. Por isso a extrema burrice do Bolsonaro, aliás, se não for outra coisa, né? Se não for outra coisa. Porque se tratando do governo Bolsonaro, a gente não sabe ali se não era outra coisa, né? Você, quando vê aqui, pegou ali e apareceu um Rolex no pulso, né? A gente não sabe, tá? Mas cortaram relações com a Venezuela. Uma extrema burrice, né? O Brasil faz fronteira com um país, é um país gigante, importante na América Latina, é um poço de petróleo. É super inteligente você cortar relações com um país desses, né? Por que o Bolsonaro não cortou relações com os árabes? Pelo contrário, o governo Bolsonaro fez 150 visitas para os países árabes. Inclusive na Arábia Saudita, onde o Mohammed bin Salman comprovadamente o seu governo matou e esquartejou um jornalista turco dentro de uma embaixada. Por que não cortou relações com os caras lá? Então, assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? É ideologia pura, não tem nenhum pragmatismo na parada, né? A matéria, no entanto, está errada, tá, gente? O Gustavo Petro não falou isso. Quem falou aqui foi o Iván Duque, ex-presidente da Colômbia, né? Não há dúvida, ganhou a resistência democrática, o povo, assim, Maduro está pressionado, Então a declaração que está na capa do UOL dizendo que o presidente da Colômbia falou isso, na verdade não é do presidente da Colômbia. Me espantou por quê? Porque eu não imaginaria uma declaração desse, assim, tão direta, assim, do Gustavo Petro, né? Que é um cara muito mais equilibrado, um cara que não falaria isso. Claro, falou o Iván Duque, né? Ex-presidente da Colômbia. Então também atenção em relação às manchetinhas aí, é bom a gente clicar no link e ler o link, né? O Jamil Chad, lá no UOL, diz que o Brasil vai aguardar a disponibilidade das atas para reconhecer os resultados na Venezuela. O governo brasileiro vai aguardar que as atas da eleição presidencial na Venezuela estejam disponibilizadas para conhecer os resultados dos votos em Caracas. Isso, segundo o UOL apurou, pode ainda levar algumas horas para ocorrer. Portanto, talvez hoje, talvez amanhã, a gente não sabe exatamente ainda como vai acontecer. A preocupação de Brasília é tomada diante da sensibilidade do processo eleitoral naquele país. Enquanto isso, o Brasil solicitou a missão da ONU, que está destacada na Venezuela, e ao Carter Center, que averiguem as acusações dos movimentos de oposição que neste domingo denunciaram problemas que estão tendo a apuração dos votos da eleição. Portanto, uma coisa importante, a eleição da Venezuela está sendo observada por observadores internacionais, tá, gente? Então não é que assim está acontecendo lá e ninguém está vendo. O Celso Amorim está lá, uma missão da ONU está lá, o Carter Center está lá, que a gente não pode imaginar que seja uma coisa comunista, né, Pedro Falcão? O Carter Center não é, tá longe de ser um negócio comunista, entendeu? Tá longe, né, de ser bolivariano. Então a gente tem que esperar também para entender esses observadores internacionais
qual que é o veredito em relação ao que aconteceu lá, né? Veredito não, né? No fim das contas, o observador internacional vai dar um parecer, vai dar uma opinião, né? Tanto a ONU como o Carter Center foram recebidos na condição de observadores. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Muito importante, é pouco divulgado. Pode ter milhões de problemas o processo eleitoral na Venezuela. Agora, tem observadores internacionais lá que estão longe de ser o Che Guevara e o Fidel Castro, tá? Longe. A ONU está lá com uma missão. A ONU está na Venezuela acompanhando as eleições. O Carter Center, que é um think tank, né, neoliberal, que está longe de ser, né, comandado pelo Fidel Castro, né? Ainda não tá está lá. acontecendo a guerra na Palestina, ainda não está acontecendo guerra na Rússia e Ucrânia para a ONU ir lá? Está acontecendo tudo isso lá também. Mas a ONU está em Gaza também. Está lá em Gaza também. Tentando, aliás, minimamente, né? O Brasil destacou o Celso Amorim, né? Embaixador Celso Amorim. Mas depois das críticas do Maduro, o sistema eleitoral brasileiro, o TSE abortou o envio de técnicos. Eu achei isso aqui uma mancada, tá? O Maduro, na semana passada, vocês acompanharam, fez críticas ao sistema eleitoral brasileiro. Críticas, aliás, na linha do Bolsonaro. Vejam como o mundo é complexo, né? Sabe quem apoia o Maduro, aliás, na Venezuela, ô Gabriel? Sabe quem apoia lá? Edir Macedo, Igreja Universal. É? Complexa a vida, né? Complexa a vida. Cuidado para não se agarrar muito nas pessoas, viu, gente? Às vezes você se agarra demais e quando vê, você está agarrado nos outros personagens esquisitos aí. Né? Atenção. Atenção, a coisa não é simples. A coisa está longe de ser simples. Longe de ser simples. A oposição venezuelana insiste que não teve acesso aos boletins das urnas. Agora o governo Lula quer que os observadores verifiquem a procedência dessa acusação. Nos últimos dias, o Brasil foi informado por autoridades venezuelanas que Nicolás Maduro iria reconhecer os resultados da eleição e que é considerada como estratégica na região. Os interlocutores brasileiros, porém, não receberam a mesma garantia por parte da oposição, que insistiu que o primeiro vai querer garantia sobre o procedimento de contagem dos votos, que primeiro vai querer garantia, né? E sugerem que uma apuração paralela também pode ocorrer. Ou seja, o Maduro garantiu para o Brasil que aceitaria os resultados. O Brasil pediu essa mesma declaração para a oposição da Venezuela, que se negou a dizer que aceitaria o resultado. A eleição é a aposta do Brasil para tentar normalizar a relação da Venezuela com o mundo, assim como reduzir a tensão para permitir uma estabilização do fluxo migratório e de refugiados que o Brasil vem sofrendo, né? Nos últimos anos, muitos venezuelanos vêm migrando para o Brasil, principalmente pela fronteira, né? O Brasil faz fronteira com a Venezuela lá no norte do país. Ao longo dos últimos dias, uma delegação enviada pelo presidente Lula, liderada pelo Celso Amorim, se reuniu com o chefe da diplomacia venezuelana e outras autoridades. O Jamil Chad apurou que, em todos os contatos, os representantes do governo Maduro sinalizaram que não vão questionar o resultado das urnas. As garantias foram dadas depois de um período de turbulência e dúvidas. Maduro alertou que haveria um banho de sangue caso ele não vencesse e, em manobras, desenhou as cédulas de votação de uma forma que pode causar confusão ao eleitor. Lembrando que essa questão do banho de sangue, de novo, frase do Maduro, tá, gente? A frase que foi dita, o fato não interessa o que a gente acha. A gente pode achar sobre a frase, mas a frase, ela é objetiva. O Maduro falou que se a oposição ganhasse, a oposição faria um banho de sangue. Essa foi a frase do Maduro. Tá? É importante. Ontem na matéria do Fantástico repetiram de novo a frase de um jeito que foi colocado nesse ponto já. Nesse ponto. Ninguém mais pode alegar ignorância em relação ao que foi dito pelo Maduro. Tá? Neste ponto, o que o Fantástico fez ontem foi uma fake news. Fake news. Clássica. Qual que é a diferença do erro para fake news? O erro é não intencional, né? O jornalismo comete erro todos os dias. O erro não é intencional. Nesse ponto, se o jornalista do Fantástico, que tem acesso à internet, televisão, rádio, morou nos Estados Unidos, sabe ler em inglês, em português, né? O pessoal alfabetizada. Se nesse ponto ele não sabe, não foi lá, ele não botou no Google, ele não viu, com os olhos dele, o Maduro falando a frase, e vai para o Fantástico, que é o programa de maior audiência da televisão brasileira, e repete a frase do jeito que é um jeito errado, jeito falso, fake. O Fantástico ontem, no meio da matéria da Venezuela,
Passou para frente de novo uma fake news. Vamos deixar bem claro isso aqui. Por que isso é importante, gente? Porque isso ajuda a alimentar a narrativa do caos. Né? A oposição da Venezuela falou anos atrás em banho de sangue. O Donald Trump falou em banho de sangue nas eleições dos Estados Unidos. Tá? Então vamos colocar as coisas como elas são, não como a gente gostaria ou como a gente acha. Importante, né? A delegação brasileira em Caracas também manteve contatos com a equipe dos candidatos de oposição. O UOL apurou que nessas reuniões não houve a mesma garantia de reconhecimento imediato do resultado da eleição. O argumento dos grupos de oposição é de que tudo vai depender da condição de apuração. No caso de uma vitória da oposição, porém, o reconhecimento seria garantido. Então a oposição disse para a diplomacia brasileira que aceitaria de imediato o resultado eleitoral se ela, a oposição, ganhasse. Isso foi o que foi dito para a diplomacia brasileira. Se ela, a oposição, perdesse, não aceitaria o resultado antes de poder conferir os votos. Tá? Isso foi o que foi dito para o time do Celso Amorim, que está em Caracas. Na Argentina, o governo Milei incentivou o cerco à embaixada da Venezuela em Buenos Aires. A embaixada foi cercada lá, colocou em risco, obviamente, o corpo diplomático venezuelano. E isso foi incentivado pela Patrícia Bullrich, que é a vice do Milei, que é um negócio completamente absurdo, né? O governo de um país incentivar o cerco à embaixada do governo de outro país. Imaginem se o Lula tivesse incentivado o cerco da embaixada da Hungria aqui no Brasil, quando o Bolsonaro foi se homiziar lá, né? O Bolsonaro foi lá, durante o carnaval, ficou lá, passou o carnaval na embaixada, né? 3 dias lá. Imaginem o governo brasileiro incentivando para a população o cerco a uma embaixada. É um negócio completamente maluco, né? E foi o que aconteceu em Buenos Aires, principalmente pelas mãos dessa cidadã aqui, que é a Patrícia Bullrich, que é uma política de extrema-direita, né? Na eleição foi vendida como alguém de direita não tão extrema quanto o Milei, e na verdade é tão extrema-direita quanto o Milei. Bom, a capa do New York Times não poderia deixar de ser outra coisa. Os Estados Unidos, de novo, eles se interessam muito pela questão venezuelana por conta do petróleo. Esse é o grande interesse dos Estados Unidos na Venezuela, é o petróleo. A Venezuela sempre foi um grande fornecedor de petróleo para o mercado americano, para o cidadãozinho americano lá que bota diesel no Jeep dele, tá? O combustível vem da Venezuela, muito vinha, né? Teve um embargo nos últimos anos, na última década. Os Estados Unidos praticamente pararam de comprar petróleo da Venezuela. Isso, obviamente, ajudou a afundar a economia venezuelana, que era extremamente dependente da venda de petróleo para os Estados Unidos em particular. A Venezuela tinha uma rede de distribuição de combustível em solo estadunidense. Isso foi sequestrado pelos Estados Unidos, tá? Claro, com um processo legal que parece, né? Parece tudo muito correto e muito limpo e muito dentro das leis e das normas. Na prática, os Estados Unidos meteram a mão, tá, gente? De novo, vamos colocar tudo como a coisa toda em contexto, porque ela é uma lista longa de complexidades. E no fim das contas, ninguém precisa eleger o herói e o vilão, o bandido. Quer dizer, o vilão sim, os Estados Unidos sempre, tá? Isso aí a gente tá de acordo, né, o Gabriel? Os Estados Unidos sempre é o vilão, né? Sempre. Então isso vocês podem eleger já que isso tá tudo certo. Porque de fato é. Agora, meteram a mão numa parte da estatal venezuelana nos Estados Unidos. Meteram a mão, roubaram o negócio. Congelaram os dinheiros. Congelaram a grana. Em Londres também, se eu não me engano, ainda tem grana da Venezuela congelada. Ativos, né? Se eu não me engano, ouro até. Congelado. Então, assim, como que um país pega a rede de postos de gasolina do outro? Faz um processo judicial, né? Como foi feita a Lava Jato também, né, gente? Super limpo, super transparente, não tem nada a ver com geopolítica, né? São decisões técnicas, né, galera? A gente sabe como são técnicas essas decisões. E aí, claro, os Estados Unidos, o New York Times chama o Maduro de autocrata, né? Então, o autocrata da Venezuela se declara vencedor das eleições. Notadamente, nisso o Brasil se difere um pouco da cobertura do New York Times, porque enquanto o New York Times usa
a palavra autocrata. No Brasil, por exemplo, a Folha de São Paulo chama o Maduro de ditador, então tem uma diferença aí. Para o pessoal da ciência política, você tem classificações, né? O que é um autocrata, um democrata, um ditador. Então não é tudo a mesma coisa. Tem gente que estuda isso há 1000 anos e já rolou aí pelas redes sociais vários analistas políticos e cientistas políticos brasileiros, inclusive, que defendem que em várias escalas você não pode chamar Maduro de ditador. Tá? O New York Times não chama. O New York Times não chama o Maduro de ditador. Chama de autocrata. E chama outros líderes mundiais de ditadores, quando de fato entram nessa classificação. É o principal destaque hoje, né, da capa do New York Times. Bom, a gente vai falar mais sobre isso no ICL Notícias primeira edição com a Heloísa Vilela, né, que manja muito de eleição, morou 3 décadas nos Estados Unidos, então acompanhou muito como é feito a cobertura da imprensa americana em relação à Venezuela, né? Pegou todos os governos chaves, né? Os golpes e contragolpes que teve na Venezuela ao longo da história. E a gente vai falar mais com ela, com a Heloísa, depois no N1 sobre esse caso. Vamos lá para notícias do Brasil. O Tribunal Superior Eleitoral teve transição entre Moraes e a Carmen Lúcia e os primeiros atos indicam uma mudança de perfil. Os primeiros movimentos da Carmen Lúcia à frente do TSE indicam uma mudança de perfil da corte em relação à gestão do Alexandre de Moraes. A Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, um órgão, segundo a Folha, publica aqui, turbinado pelo magistrado, né, pelo Alexandre de Moraes, para combater as fake news, por exemplo, deve passar por alterações e ganhar um novo nome. A gestão de Carmen Lúcia também pretende reduzir os atritos entre o TSE e as assim chamadas Big Techs, as empresas ditas de tecnologia no Brasil que operam, né? Google, Facebook, TikTok, Twitter, todas elas. Após Moraes, as plataformas estabelecerem uma relação conflituosa nos últimos 2 anos. O primeiro indicativo nesse sentido foi dado pelo tribunal nas discussões com as plataformas sobre as eleições deste ano. O TSE e as Big Techs negociam a criação de memorandos de entendimento. Esses textos vão definir os procedimentos das plataformas para análise de possível remoção de conteúdo desinformativo no processo eleitoral. É uma fase da regulamentação do Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação em Defesa da Democracia, a principal aposta de Moraes para conter as notícias fraudulentas durante as eleições. O centro criado pelo TSE será um canal para o recebimento de denúncias de conteúdo falso nas redes sociais. Qualquer pessoa poderá entrar no site e acusar uma publicação de fraudulenta, lembrando que as plataformas ganham dinheiro com informação falsa que circula por elas, plataformas, de modo direto através da monetização e inclusive anúncios de candidatos com informações falsas que são pagos diretamente ao Facebook, ao Google, ao Twitter, né? Ou seja, são conteúdos que são patrocinados, anúncios que são patrocinados com dinheiro direto no caixa dessas plataformas. Já falei 1 milhão de vezes no Brasil, enquanto não tiver regulação das empresas de tecnologia, a gente não vai ver esse problema resolvido. O TSE fica tentando enxugar gelo, às vezes consegue resolver algumas coisas, outras vezes não consegue resolver, outras vezes consegue piorar a situação que está atualmente, porque vai tentando trocar o pneu com o carro andando, e é sempre muito contestado por uma parte da sociedade, principalmente pela empresa, pelas empresas, né, de comunicação da imprensa, familiares aí, que também tem pouco interesse na regulação e muitas vezes também são sócias dessas plataformas em projetos de imprensa, de monetização, de treinamento, com verba para lá, com verba para cá e algoritmo que privilegia e não sei o quê. Então também tem interesse nesse negócio todo. Após confusão em convenção do PSDB, o Datena mantém a candidatura e anuncia o vice. O Datena está demorando para desistir esse ano, né? O apresentador Datena manteve a pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo e anunciou o ex-senador e presidente municipal do PSDB, José Aníbal, como vice na sua chapa em convenção marcada por confusão com a ala do partido a favor do prefeito Ricardo Nunes. Realizada no sábado, a Convenção Municipal da Federação PSDB Cidadania teve tumulto após tucanos contrários à Datena terem a entrada barrada na Assembleia Legislativa.
Ao chegar à convenção, o apresentador fez críticas a Nunes e exaltou o PSDB. Isso não é democracia, é baderna, disse o Datena. O grupo liderado pelo ex-presidente municipal do PSDB, Fernando Alfredo, defende que o partido apoie o Nunes, que é do MDB, à reeleição, ou seja, que não tenha candidato próprio, que o candidato não seja o Datena. O Pedro Falcão, se fosse o Maduro barrando os caras do partido, ia chamar de ditador. Será que a gente pode chamar o Datena de ditador? Será que dá para chamar já também de ditador? Vejam como a coisa é complexa, né? Imagine essa mesma cobertura, né? O cara não deixou a oposição do partido entrar, não pôde entrar na Assembleia, né? Caos. Aqui a gente vai ler essa notícia e de tarde ninguém mais lembra dela. Olha, uma matéria importante para fechar o programa de hoje aqui: a Caixa contrata consórcio sem licitação para operar a loteria instantânea da Caixa Econômica Federal. Olha, isso aqui eu sugiro que vocês leiam essa matéria, tá lá no iclnoticias.com.br. Isso aqui é parte do grande esquemão que tá rolando na Caixa Econômica Federal em relação às apostas e aos jogos de azar. A Caixa Econômica Federal, vocês sabem, ela foi tomada pelo Arthur Lira. Tá tudo na mão do Centrão esse negócio aqui. E a negociata com o negócio de aposta vai comer solta dentro da Caixa. A gente vai dar a notícia neste programa, muito em breve, de esquemas de corrupção bilionários em relação a isso na Caixa Econômica Federal. Eu não tenho dúvidas disso. Nenhuma. Prestem atenção nos movimentos, leiam essa matéria, é um assunto importante, fiquem de olho nesse assunto, porque a gente vai voltar a falar nisso aqui. E digo mais para fechar o programa: tentarão de algum modo colocar isso aqui no colo do Lula, porque o lance de colocar a corrupção em cima do governo do PT já está rolando na imprensa faz uns bons meses, né? Tentarão colocar isso aqui em cima do Lula, tá? Então, atenção, que é um caso que a gente está acompanhando de perto aqui. Muito bem, galera, o programa está acabando. Amanhã, às 7 horas da manhã, estaremos de volta. Daqui a pouquinho está começando o ICL Notícias, primeira edição. Eu vou dar um tempinho aqui, tomar um cafezinho. Daqui a pouco estou lá com os colegas para comentar principalmente a eleição da Venezuela. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Um grande beijo. Tchau. Fala, turma! A nossa aula sobre empreendedorismo e negócios no domingo foi um sucesso estrondoso, né? E as pessoas puderam finalmente ter uma aula sobre empreendedorismo e negócio com ciência, com conceitos práticos, com regras para elas poderem aplicar na empresa delas a partir dali. E isso, eu já estou recebendo mensagens de pessoas que já estão notando diferença. E a gente está falando do negócio que acabou de acontecer. Foi realmente maravilhoso. Muita gente está pedindo para a gente poder passar de novo essa aula. Elas queriam assistir, precisam dessa aula. Então a gente vai ter uma sessão fechada para quem quiser assistir essa aula na quarta-feira, dia 31, às 8 horas da noite. Para você se inscrever nessa sessão fechada, que não vai estar aberta nos meus canais, eu vou estar lá e vou também dizer as novidades para quem quiser continuar nesse programa de formação, que são novidades incríveis, e por causa disso milhares de pessoas no domingo entraram para fazer o programa de formação. Eu vou dar as mesmas condições para vocês, mas assiste essa aula, vocês vão ficar encantados. Quarta-feira, 8 horas da noite, fechada só para quem se inscrever gratuitamente aqui. Um abraço.